Começar aqui. Meu nome é Caio. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre diversidade e direito das pessoas LGBTQIA+. Só me apresentar então, né? Eu sou graduado em Direito pela Unifiob, cursei pós-graduação em Direito Constitucional e curso agora pós-graduação em Direito Homoafetivo e de Gênero. Também sou advogado e estou presidente da Comissão de Diversidade e de Gênero da OAB, daqui 88ª Subseção de Mococa. Então, eu tomei liberdade de formular aqui um caminho que a gente vai seguir, que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou começar explicando para todo mundo quem é a população LGBT, e aí vou pedir licença às vezes para falar nós, às vezes porque eu me incluo dentro da comunidade, sou um homem gay, então às vezes vou cometer esse deslize. Aí também vou passar depois de explicar quem é a população LGBTQIAPN+, para conversar um pouco sobre gênero e sexualidade. E vou fazer uma abordagem histórica sobre gênero e sexualidade na luta, principalmente na luta política, porque é através da política que a gente tem algumas políticas públicas para a população. E aí tem alguns avanços que a gente vai comentar dentro de políticas públicas, aqui, especialmente no Brasil, para depois aprofundar mais na questão do direito mesmo e analisar a identidade de gênero e orientação sexual como um direito fundamental e analisar alguns direitos das pessoas LGBTQIAPN+, em especial o nome, a alteração de prenome e de gênero na certidão de nascimento. Então, para que a gente possa falar quem são as pessoas LGBTQIAPN+, essa sopinha de letras, a gente tem que começar explicando o que é identificação de gênero e o que é orientação sexual. Identificação de gênero, a cada momento que uma pessoa nasce, por questões médicas, científicas, a gente atribui a ela um sexo, seja ela masculino, feminino, macho, fêmea ou intersexo. O gênero, baseado na teoria queer, ele é uma construção social que a gente atribui a um corpo sexuado aquele gênero. Então, o macho ele é definido aqui como um homem, a fêmea como uma mulher. Aí a identificação de gênero vem de pessoas que se percebem que é um gênero independente da genitália que possui, certo? Então, essa é a principal diferença. A identificação de gênero ela não guarda relação com a orientação sexual, porque a orientação sexual ela vem pelo desejo e pela atração sexual que a gente sente por outro corpo, por outra pessoa. Então, analisando as letras, aqui a gente começa com o L, de lésbica, que seria mulheres, sejam elas mulheres cis, que nasceram com a genitália, que hoje a ciência define como feminino, como fêmea, ou as mulheres transexuais, que têm atração e desejo por outras mulheres, sejam mulheres cisgêneros ou transexuais. A gente também tem o G, de pessoas gays, que seriam homens cisgêneros, que nasceram e foram identificados como homem, possuem genitália masculina, e têm atração por outro homem. Temos os bissexuais. Os bissexuais seriam pessoas, homem ou mulher, que sentem atração tanto por outro homem ou outra mulher, seja ela cisgênero ou transgênero. Temos o T, de travesti transexual. As pessoas travestis transexuais, elas possuem uma diferenciação. Às vezes, a gente comumente ouve falar que a diferença entre travesti e transexual está ligado à cirurgia de redesignação de sexo, mas não é verdade. A mulher transexual ou o homem transexual, ele busca pertencer ao grupo que ele está se identificando. Então, um homem transexual ele vai pertencer dentro daquele complexo do gênero masculino. E a mulher também vai pertencer dentro daquele grupo feminino. Já a mulher travesti, porque a maioria dos casos que a gente vê o movimento travesti é nas mulheres, elas reivindicam o universo feminino, mas elas são mais do que o universo feminino. Então, elas vão ter alguns traços e características próprios e não pleiteiam também a pertencer ao grupo mulher. A gente tem o Q de queer. Aqui no queer a gente tem que fazer um esforço para entender que hoje a gente tem esse binarismo de homem e mulher, gênero masculino e gênero feminino. Então, aqui o queer ele quebra ele faz uma ruptura
do que é o homem e a mulher, e ele cria um outro gênero ali, é uma outra esfera. O queer, a gente pode estar definindo como uma drag queen, por exemplo. Uma drag queen, ela vai se travestir para algum show específico, para algum evento, e aí ali ela quebra o que é ser homem, o que é ser mulher, porque ela usa de características de ambos os sexos e vai até além de ambos os sexos. Aí a gente tem o I, de intersexo. O intersexo, antigamente era denominado como, usando um termo pejorativo, como hermafrodita. Mas hoje a gente denomina eles como intersexo. São pessoas que nascem tanto com características de genitália masculina ou feminina. E aí, algum momento, ou não, fazem a opção de sexo que eles querem deter. A gente tem o A, de assexual, agênero e andrógeno. A pessoa assexual é aquela pessoa que ela não vai ter uma atração sexual por nenhum dos corpos dentro desse espectro aqui que a gente existe. Ela não tem essa atração nem desejo sexual por outra pessoa, mas a gente não pode confundir a atração sexual dela por afetividade. Ela pode sim namorar, ela pode sim ter relacionamentos, o que ela não vai ter é a atração sexual. Tanto é que existe ainda umas pessoas que se identificam como assexuais e umas pessoas que se identificam como afetivas, que não vão sentir nenhuma emoção ali em relação ao parceiro. Nós temos os agêneros. Os agêneros seriam pessoas que, tal como a queer, quebram esse binarismo que existe entre homem e mulher, essa dicotomia que existe. Só que o agêneros é um guarda-chuva maior. Então, um queer poderia ser definido como um agênero também. Nós temos os andrógenos, que são pessoas que elas vão ter características de homem e mulher, vão ter trejeitos de homem e mulher, sem reivindicar nenhum dos dois sexos, elas só vão ser andrógenos mesmos. Aí nós temos o P, de pansexual, que tal como o bissexual, que se relaciona com tanto o sexo masculino como o sexo feminino, os pansexuais, eles se relacionam com pessoas. Eles vão se relacionar com todos os tipos e todas as letras aqui, seja ela travesti, transexual, queer, intersexo, agênero, tudo mais. A gente tem o N, de não binário. O não binário, ele também quebra essa dicotomia entre masculino e feminino, e ele é uma das formas de agênero. Então, a gente tem as pessoas não binárias, que não são nem homem nem mulheres, elas são não binárias. E a gente tem o mais de todas as outras formas de diversidade. Aqui eu trouxe um exemplo, que é o crossdresser, que aí pode ser que exista mais algumas, que eu vou nem abordar aqui, mas são outras formas que aqui estão inclusas para ser representadas. Durante a aula, para facilitar, eu vou falar LGBT ou LGBTQIA, mas entendo como LGBTQIAPN+. E tem até mais letras aqui. E aí, para entender melhor essa questão de gênero e sexo, eu fiz uma abordagem simplória do que é a questão queer, a teoria queer, em que a gente vai definir que gênero é um conceito de ciências sociais que se refere à construção social do sexo biológico. Então, essa construção social, ela é não natural. Então, a gente vai partir do princípio assim. A gente tem o sexo biológico, que define a gente como macho ou fêmea, mas também temos o gênero, que é uma construção social, porque é o que a gente define como sociedade, o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, a gente pode perceber que, com o passar do tempo, essa construção foi se alterando. Então, a gente percebe que hoje o homem, ele não é mais aquela pessoa que sai para caçar, não é mais aquela pessoa dura, às vezes, e que tem aqueles estereótipos. Porque isso é uma construção social, por isso não natural. Enquanto o sexo, hoje a gente pode entender como uma caracterização anátoma fisiológica dos seres humanos e a atividade sexual propriamente dita. Então, para a gente entender melhor, a gente divide o sexo em três. O sexo biológico, que é o sexo mesmo que vai ser caracterizado pela anatomia fisiológica da pessoa que está nascendo, ou do ser vivo que está nascendo. Então, tem o macho, a fêmea e o intersexo. Tem o sexo cultural, que seria o gênero, homem, mulher, e aí tem a construção do trans, travesti. E nós temos o ato sexual mesmo, que seria a sexualidade. Então, a gente tem que definir essas três coisas para diferenciar. Porque às vezes a gente acaba utilizando gênero, sexo e acaba confundindo. Então, aqui eu trouxe duas falas de doutrinadores para a gente poder melhor exemplificar o que é o gênero e o que é a sexualidade. A cultura é a grande responsável pela transformação de corpos sexuados, então sexo biológico, em corpos socializados, sexo cultural.
inserido estes em redes de significados que definem categorizações de gênero, de orientação sexual e de escolha de parceiros. É por intermédio de valores que se modelam, se orientam e se esculpem os desejos e as trajetórias sexuais amorosas. Já a sexualidade, que aí é o ato sexual propriamente dito, é um canal de comunicação, um meio de troca, articulado em visões de mundo, onde estão igualmente presentes concepções sobre amor romântico, intimidade, corpo e os sentimentos a ele relacionados, como gosto e desagrado, também estes culturalmente fabricados. Então, a gente percebe que a cultura ela intervém nos três meios. A sociedade intervém nos três meios, tanto no sexo biológico, sexo cultural e no ato sexual propriamente dito. Então, feita essa diferenciação, agora a gente vai abordar um pouco a história do movimento e um pouco mais sobre também como que foi aqui. Eu vou focar bastante no Brasil. Então, a gente vai focar como foi a evolução do movimento de gênero e sexualidade dentro do Brasil. Tudo começa com a luta libertária de 1960. Não quer dizer que antes já não havia um debate sobre gênero, sexualidade e tudo mais, mas a luta libertária de 1960 trouxe o debate de gênero e sexualidade para dentro da academia e assim para dentro da política também. Nesse período a gente pode observar os movimentos Black Panthers, movimento hippie, a guerra no Vietnã e principalmente a ditadura aqui no Brasil, que levantou o debate. E o principal debate de gênero nessa época era o debate do papel da mulher. Qual que era o papel da mulher na sociedade e principalmente dentro dessas lutas políticas e partidárias? Então, por isso que o movimento de gênero começa com o debate da mulher e aí sim é utilizado para os demais gêneros. Há o questionamento ainda do sexo. O questionamento dessa época era os valores da virgindade, a pílula anticoncepcional, prazer e reprodução. Por isso, então, a gente tem esses dois movimentos iniciais, focado um pouco mais no gênero feminino, que vai fazer com que surjam movimentos feministas e também um movimento gay. E aí, nessa época, a gente tem uma revolta muito importante, que é no âmbito internacional, que é a revolta de Stonewall Inn, que aconteceu em 1969. Aqui no Brasil, a gente pode observar o movimento ganhando corpo a partir de 79. Lembrando que a gente estava ainda falando da época da ditadura. A gente tem o surgimento do Somos, em São Paulo, o Grupo Gay da Bahia e o Triângulo Rosa, no Rio de Janeiro. Esses três movimentos foram os movimentos iniciais que surgiram a partir de 79, que vão encampar a luta libertária baseada em gênero e o movimento LGBT. Esse movimento inicia como movimento homossexual brasileiro e aí ele vai passando de denominações de letras. Então, essa inclusão que a gente tem de tempo em tempo de mais letras serve para, além de dar visibilidade e além de demonstrar que existe essas pessoas, uma evolução quase que histórica, porque novas identidades de gêneros vão sendo construídas e novas formas de orientação sexuais vão sendo descobertas e ganhando volume na sociedade. Então, a gente passou de movimento gay e lésbica para gays, lésbicas simpatizantes, depois gay, lésbica e travesti, e até chegar no LGBTQIAPN+. Esse movimento aqui no Brasil, ele se constrói principalmente com a epidemia da HIV e AIDS. Então, o movimento ganha um corpo, principalmente por essa luta, porque o HIV e o AIDS era muito estereotipizado e principalmente atingia a população LGBT. Então, o movimento se une e começa a pleitear políticas públicas voltadas para os LGBTs mesmo. Então, aqui a gente vai analisar alguns governos e como foram os desenvolvimentos de políticas públicas nesses governos. A gente começa com o Sarney, né, que é a época que a gente tem a epidemia da AIDS e da HIV. E em 1985, a gente tem a retirada da homossexualidade como doença no INAPESC, que é o Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INSS. Então, é só em 1985 que a gente tira o que a gente denominava até então de homossexualismo e define que a homossexualidade não é uma doença. Em 87, a gente tem a Assembleia Constituinte, né, e a gente tem a participação do João Antônio de Souza Mascarenhas, que era o dirigente do Grupo Triângulo Rosa, do Rio de Janeiro, na Assembleia Nacional Constituinte. Ele atuou somente na Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais e na Subcomissão dos Direitos dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.
Tal como é hoje, o movimento LGBT não é um movimento uniforme. Não existe uma política pública que todos pleiteiem de uma forma uniforme, porque a gente está falando de gêneros diferentes, de orientações sexuais diferentes e de atenções diferentes que precisam ser feitas. Então, naquele período em que a gente falava LGBT ou GLS, ainda assim ainda mais não era um movimento uniforme. A atuação do João Antônio, dentro da Assembleia Constituinte, era para incluir a vedação de discriminação por orientação sexual, o que não logrou nenhum êxito. Até porque a gente estava falando de uma pauta ali que estava bem forte, religiosa, moral, e houve uma justificativa das subcomissões de que a proibição de discriminação por sexo já seria suficiente. No governo Collor, de 90 a 92, a gente teve o surgimento do Movimento Nacional de Travesti e Transsexuais, com a ajuda da Associação de Travestis e Liberados, a Astral, que formou futuramente a Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, em 2000, uma organização muito famosa dentro do meio LGBT e que é responsável por diversos coletas de dados e divulgações de informações. Em 92 também a gente tem a eleição da primeira transexual a um cargo eletivo no Brasil, que é a Kátia Tapete, no Coloniado do Piauí, e inclusive tem um seriado muito bom sobre isso, um documentário, acho que na Globoplay, explicando melhor sobre a luta que ela desenvolvia nesse período. E aí agora a gente passa para analisar o governo FHC e o governo Lula. Em 95, a gente tem o surgimento de uma associação muito importante, que é a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, que tenta unificar e organizar esses movimentos dentro do Brasil. Então, é a primeira organização que surge com a finalidade de fazer com que a nossa luta seja unida e não segregada. E isso resulta em diversos benefícios para a gente, porque em 96, a gente tem o Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi lançado pela Secretaria de Direitos Humanos, que em alguns governos vai ser chamado de Ministério. Ela abordava as questões homossexuais, e aqui entendam LGBT, numa perspectiva de direito para além de política pública contra o HIV, porque até então, até 96, a gente falava muito de políticas públicas da comunidade LGBT voltada contra a epidemia da infecção HIV/AIDS. Mas, a partir de 96, a gente começa a ocupar espaço público para que a gente levante outras demandas. Então, só a partir de 96, com o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que vai ser lançado de períodos em períodos e governos, que a gente começa a fazer esse debate de políticas públicas. Em 97, por causa da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travesti, a gente tem a primeira parada do orgulho gay aqui no Brasil, cujo lema era "Somos muitos e estamos em várias profissões". Até porque a gente estava vindo de uma epidemia de HIV e AIDS e que tinham políticas públicas voltadas, então a gente precisava demonstrar que nós somos pessoas normais, em que nós estamos em várias profissões e que nós pleiteamos cargos e trabalhos tais como qualquer outras pessoas. E é um debate interessante, porque se você vê, em 97 a gente estava fazendo uma parada gay, levantando esse tema, que até hoje a gente não consegue resolver as questões de travestis e transexuais. Em 97 também, a gente tem um Conselho Federal de Medicina autorizando a realização de cirurgia de redesignação sexual. Não é o SUS autorizando, porque o SUS autoriza mais para frente. Era um Conselho Federal de Medicina autorizando aqui no Brasil que médicos fizessem essa cirurgia. Em 99 também, o Conselho Federal de Psicologia proíbe a cura gay. E se a gente for relembrar um pouco o passado, em 2013 a gente estava debatendo sobre a cura gay e ainda a gente debate. Mas em 99 desde 99 ela está proibida. Em 2001 também a gente tem a primeira tentativa de criminalizar a homofobia, que não logrou nenhum êxito, assim como não logra até hoje. E aí a gente passa para falar de políticas públicas efetivas agora no governo Lula. Até porque até então havia políticas públicas voltadas para a epidemia da HIV e AIDS. No governo FHC a gente fez um debate sobre essas políticas públicas, e aí é no governo Lula que a gente começa a executar essas políticas públicas. Em 2004, o governo federal lança um programa que chama Brasil Sem Homofobia. Ele é lançado pelo Conselho Nacional de Combate à Descriminalização e tem 53 ações.
Esse programa é um programa extremamente importante porque é dele que vai surgir diversos outros programas. E esse programa ele reverberou tanto nos estados como nos municípios e também na América Latina, porque ele foi o primeiro programa da América Latina a ser lançado em que a comunidade LGBT partia de um sujeito de direito, não uma pessoa que precisava de políticas públicas para impedir infecções sexualmente transmissíveis. Desse programa Brasil Sem Homofobia, resultou o Programa Nacional de Saúde Integral para LGBT, em 2011, e o projeto Escola Sem Homofobia, também em 2011. Em 2004, também, a gente teve o Dia Nacional da Visibilidade Trans, com o Ministério da Saúde lançando no mesmo dia a campanha Travesti Respeito, já está na hora dos dois serem vistos juntos. Em 2005, a gente teve a alteração desse Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que foi criado em 2001, e passou a incluir representantes de todos os segmentos LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. E todos eles tinham direito aos votos. Porque até então, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação ele era composto só por pessoas representantes do movimento gay e movimento lésbico. Esse conselho, depois, como a gente vai ver mais para frente, ele é transformado no conselho LGBT, ainda no governo Lula. Em 2007, isso aí não é um feito do governo federal, mas a gente tem o princípio de Yogyakarta, lançado pela ONU, sobre a aplicação da legislação internacional dos direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Em 2010, como eu tinha dito, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, ele é alterado e ele transforma-se no Conselho Nacional LGBT. E aí ele passa a ter 30 membros, sendo metade representantes do governo federal e metade representantes da sociedade civil. E esse passa a ser um espaço de debate de políticas públicas de tempo em tempo e revisão do que já foi lançado. Esse conselho ele é extinto no governo do Jair Messias Bolsonaro e reestabelecido no governo Lula em 2023. O governo Dilma é um marco de um retrocesso que a gente vai sofrer daqui para frente. A gente tem o lançamento da Política Nacional de Saúde Integral para LGBT, que a gente vai analisar rapidinho mais para frente. A gente tem o reconhecimento, em 2011, da união homoafetiva pelo STF. Em 2012, 2012 e 2013, a gente tem lançamento de duas políticas públicas extremamente valiosas que foram descontinuadas pelo governo. A gente tem a Secretaria de Direitos Humanos lançando o primeiro relatório de violência homofóbica do Brasil, primeiro e único, né, que reuniu dados de 2011. Porque até então, e hoje, esses relatórios de violência que a gente acompanha sendo divulgados na mídia, eles são feitos pelas associações. O Grupo Gay da Bahia, o Triângulo Rosa também lança alguns. Em 2013, a gente também teve um Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra LGBT, que foi criado pela Secretaria de Direitos. Esse Sistema Nacional ele tinha diversas ações, inclusive de promover políticas públicas para enfrentamento de violência. Ele foi descontinuado no mesmo ano, porque a partir de 2013, a gente vê uma mudança da visão política partidária do país, e a gente vê polêmicas surgindo dentro do Congresso, como a cura gay, que a gente falava lá em 99, que foi proibido pelo Conselho de Psicologia, o surgimento do kit gay, em razão do lançamento do programa Brasil Escola Sem Homofobia. A gente vê o debate do Estatuto das Famílias. Então, a partir daqui, eu não vou fazer uma análise dos próximos governos, do governo Temer e do governo Bolsonaro, porque a gente vai sofrer muito retrocesso e quase nenhum avanço. E os avanços que a gente vai sofrer são relacionados à questão do judiciário, que a gente vai analisar mais para frente. Então, eu vou acabar me furtando de analisar esses dois governos. Só trouxe aqui dentro do governo Temer, que em 2018, que não é um feito dele, a transexualidade deixou de ser doença pela OMS. Então, apenas em 2018, transexualidade deixou de ser uma doença pela OMS. Agora, analisando as políticas públicas e as pessoas LGBTs, a gente vai falar, como eu já disse aqui, que as políticas públicas elas foram inicialmente projetadas para a questão da epidemia da HIV e AIDS. E, em seguida, esse canal foi utilizado para incorporar outras demandas do movimento. Quem sempre assumiu dentro da estrutura governamental
os direitos e a defesa da população LGBT, foi a Secretaria de Direitos Humanos, que criou o Comitê Nacional contra a Discriminação, que até aquele momento, até 2004, ela tinha a função de falar de toda a discriminação, seja ela racial, contra pessoas de povos originários, e também LGBT. E a partir da mudança passou a ser só do LGBT. A gente tem aqui a política pública, que eu comentei com vocês, que é o Brasil Sem Homofobia, que foi lançado em 2004, sendo o primeiro programa da América Latina que tinha como função principal ali promover uma inclusão da perspectiva da não discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, e promover os direitos humanos das pessoas LGBTs, seja nas políticas públicas ou nas estratégias de governo. Porque quando a gente fala políticas públicas, a gente está falando de ações que precisam ser feitas pelo governo. E as estratégias do governo seria levantar dados sobre essas violências, sobre essas necessidades da população LGBT. Aqui é importante falar também que o lançamento de política pública para a comunidade LGBT sempre vai ser um desafio, porque a gente tem diversas frentes que impedem que políticas públicas efetivas sejam lançadas. Uma é a falta de dados. A gente não tem sistemas que até então foram lançados em 2013 para captar dados necessários para que a gente desenvolva políticas públicas competentes para essas pessoas. Mas a gente também vive dentro do sistema político e dentro do sistema do governo um conservadorismo em lançar políticas públicas desse segmento. E fora o preconceito que a gente tem da população mesmo. E aí a gente temos que pensar que a comunidade LGBT é uma comunidade ampla, diversa. A diversidade vem não só da possibilidade de ser diverso, mas também da diversidade deles mesmo. Então, lançar políticas públicas para pessoas travestis e transexuais não é lançar políticas públicas para as pessoas gays. São políticas públicas que demandam diferenciação. Tanto é que a gente vai ver que diversas políticas públicas lançadas foram revistas com o tempo, como, por exemplo, a Política Nacional de Saúde Integral. Ela tinha o escopo, lá em 2011, quando ela foi lançada, de promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a discriminação e preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo. Então, ela foi lançada com 23 objetivos, que era para desinstituir mecanismo de gestão ali das pessoas que estão na frente da saúde, como ampliar o acesso da população LGBT aos serviços do SUS. Foi marco da permissão da cirurgia de redesignação de sexo dentro do SUS. Então, o SUS hoje ele faz a cirurgia de redesignação de sexo. É um procedimento difícil de se conseguir, mas ele faz. E foi a partir de 2011 só que foi permitido com que o SUS cobrisse os gastos dessa cirurgia. E a gente vai ter uma revisão dessa política pública lançada em 2011, porque apesar dela incluir ali as pessoas travestis e transexuais, ela não dava tanto amparo para essas pessoas. Então, a partir de 2013, a gente sofre uma revisão dessas políticas públicas e inclui mais direitos e mais possibilidades para as pessoas travestis e transexuais. Vou dar um exemplo de algum aqui, porque a Política Nacional lançada em 2011, ela falava muito pouco sobre hormônio, sobre acompanhamento psicológico para as pessoas travestis e transexuais, de violência, sobre orientação sobre doenças e infecções sexualmente transmissíveis, até porque essa população está muito sujeita à prostituição. Então, a revisão de 2013 veio para corrigir essas faltas que existiam na política de 2011. E se a gente analisar essa política revista em 2013, a gente vai ver que ainda assim a gente tem uma falta grave para a comunidade intersexual. A comunidade intersexual, como eu disse, que eram aquelas pessoas que eram pejorativamente denominadas como hermafroditas, elas têm poucas possibilidades ali e o SUS está pouco preparado para atendê-las. Eu montei esse slide há 2 dias atrás, então hoje a gente teve uma conquista que foi uma revisão da política do SUS mesmo, que não mais permite cirurgia para a comunidade intersexual de crianças. Então, os bebês, eles não podem mais a mãe ou o pai não pode mais definir para aquele bebê intersexual qual é o gênero que ele vai ter. Então, agora precisa aguardar o consentimento da pessoa intersexual. Apesar de todas essas políticas públicas que são lançadas, a gente vai perceber que
existe um preconceito dentro ainda do SUS. Por exemplo, a doação de sangue. Até 2020, era proibido que pessoas gays ou LGBT doassem sangue, por causa daquela estigmação do HIV e do AIDS. E foi só através, por meio do judiciário, que a gente consegue fazer a queda dessa restrição de doação. Então, a gente percebe que as políticas públicas, elas são sempre muito bem-vindas e são sempre um avanço, mas ainda a gente precisa caminhar e muito mais para a gente conquistar outros direitos. Agora a gente vai entrar dentro da diversidade mesmo como um direito fundamental. A gente vai sair um pouco desse aspecto mais histórico e social. A gente precisa entender que o direito eu vou usar a diversidade aqui e entendam como orientação sexual e identidade de gênero. O direito humano, ele protege qualquer ação, qualquer pessoa contra ações que interfiram a sua liberdade ou violem sua dignidade humana. Então, presume-se que uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da que é dita como comum, que é hétero, ou uma pessoa que se identifique como outro gênero, ela vai ter a mesma dignidade de outro, porque todas são pessoas e todos são seres humanos merecedores dos mesmos direitos humanos. Então, qualquer ação que fira a dignidade ou a liberdade dessas pessoas está ferindo os direitos humanos. Então, consequentemente, presume-se que o direito humano também abarque a possibilidade de identidade de gênero e orientação sexual. A gente vai ver dentro da ONU diversas decisões e manifestações favoráveis à inclusão da comunidade dos direitos LGBTs dentro dos direitos humanos. A gente começa com a primeira manifestação da ONU em 94, no caso Tuning versus Austrália, em que a ONU julgou uma lei nacional que criminalizava a prática homossexual e julgou que essa lei que viola o direito LGBT viola também os direitos humanos, presumindo então que toda lei que viole os direitos LGBTs violam os direitos humanos. Tanto é que em 2011 é lançado pelo Conselho de Direitos Humanos uma resolução denominada de Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero, que foi apresentada pelo Brasil e pela África do Sul. Essa resolução é uma resolução muito interessante, que vai permear muito o direito internacional, ainda mais os princípios de Urgarta depois, então é importante vocês lerem, eu não vou adentrar nela, porque eu vou focar um pouco mais dentro do Brasil mesmo. Mas é engraçado a gente ver que dois países aqui que ainda têm recordes e índices péssimos para as pessoas LGBTs, foram as pessoas que lançaram e apresentaram essa resolução à ONU. Então, eu vou fazer aqui uma diferenciação para que a gente entenda como o direito à identidade de gênero e orientação é um direito fundamental. Aí eu vou fazer a diferenciação entre direito humano fundamental e direito de personalidade. Eu acredito que vocês já tenham essa noção, por isso eu vou passar bem rápido, mas eu acho importante também fazer. Como a gente sabe, o direito humano é aquele que guarda uma relação direta com os documentos do direito internacional, que são reconhecidas a todos os seres humanos pela ordem internacional, independente se elas estão positivadas ali dentro da esfera constitucional de cada país. Então, os direitos humanos é da ordem internacional. Dentro de cada estado, a gente tem os direitos fundamentais positivados nas constituições dos estados modernos. Então, a gente vai ter o direito humano no campo internacional, o direito fundamental dentro do campo nacional, que também é diferente do direito da personalidade, que são aqueles que são inerentes à pessoa humana, que nascem e morrem com elas e podem ser renunciadas de seu exercício, mas jamais renunciadas do seu direito em si. Então, a gente tem que diferenciar direito fundamental com direito à personalidade, porque quando a gente vai fazer um julgamento de direito da identidade de gênero ou de orientação sexual, ora a gente vai usar o direito fundamental, ora a gente vai usar o direito de personalidade. Eu trago uma diferenciação simples, para só ilustrar aqui. Um direito fundamental positivado na nossa Constituição é o direito ao lazer, que nada se confunde com o direito de personalidade, ele é um direito fundamental. Já o direito à autonomia privada, ele é um direito de personalidade, mas ele não é um direito fundamental. Então, quando a gente fala da possibilidade de identidade de gênero e orientação sexual, como um direito de personalidade, a gente precisa ler o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que fala que são invioláveis a intimidade,
à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização, seja ele por dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, o direito à intimidade e à vida privada, eles são direitos personalíssimos da pessoa. E presume-se que a identidade de gênero e a orientação sexual, eles são direitos da minha intimidade, da minha vida privada. Então, eles não são sujeitos a nenhuma violação. Por isso, eles são direitos invioláveis. E por isso, nós dizemos que o direito à personalidade, o direito à identidade de gênero e orientação sexual é um direito fundamental, e os direitos que decorrem dessa premissa são direitos de personalidade. Então, o direito fundamental, positivado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é o princípio basilar de dignidade humana, é ele sim que vai dar a força, a possibilidade para a identidade de gênero e a orientação sexual ser caracterizada como direito fundamental na nossa Constituição. Porque o princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem o objetivo de promover o livre desenvolvimento da pessoa, sem nenhuma possibilidade de violação ou tratamento desumano. Então, eu não posso presumir que uma pessoa LGBT, ela não vai ter a mesmo direito à dignidade de pessoa humana que uma pessoa hétero. Então, essas pessoas, elas precisam ser amparadas e olhadas dentro do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. E a gente vai ver que diversos direitos que a gente hoje já tem julgados, como, por exemplo, o nome social, ele é um direito de personalidade, mas ele é um direito que guarda estreita relação com o direito fundamental da dignidade da pessoa humana. A gente pode ainda olhar dentro do direito fundamental e ver mais alguns princípios que dá a identidade de gênero e a orientação sexual a característica de direito fundamental, como o princípio da não discriminação, que diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E o princípio da igualdade, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tanto o princípio da não discriminação como o princípio da igualdade, eles precisam ser analisados pela igualdade material, que é aquela igualdade de Aristóteles. Porque a gente não está buscando aqui uma diferenciação. Quando a gente analisa quais são os direitos das pessoas LGBTs, às vezes a gente confunde em pensar que as pessoas LGBTs são diferentes e os héteros os normais. Não é isso, a gente precisa analisar as pessoas como seres humanos. E a identidade de gênero e a orientação sexual, simplesmente uma coisa que pertence àquela pessoa, mas que não é a pessoa. A pessoa ela não se define diferente simplesmente por ser pertencente à comunidade LGBT. Eu trouxe aqui uma fala importante do Rios, que ele diz que a igualdade material, que a gente está debatendo aqui, no domínio específico da orientação sexual, é a imposição de tratamento igual sempre que não se apresentarem razões suficientes para justificar a desigualdade de tratamento. Então, sempre que possível, as leis vão dar os mesmos direitos às pessoas LGBTs e héteros, porque não existe uma diferenciação. Existe um princípio de igualdade entre todas as pessoas. Aí, analisando agora especificamente os direitos que foram conquistados pelas pessoas LGBTQIA+, a gente vai perceber que muitos desses direitos, eles foram concedidos por judiciário. A gente não tem nenhuma iniciativa legislativa eficaz que logrou êxito em conceder às pessoas LGBTs direitos. Todos esses direitos foram pleiteados por meio da justiça e foram concedidos principalmente pelo STF. Então, a gente tem o direito à união estável, que foi concedido pelo STF, né, em 2011, o direito de que presas transexuais femininas sejam transferidas para presídios femininos, em 2021, que teve relatoria do ministro Roberto Barroso, que é uma decisão muito, muito importante. Temos a criminalização da LGBTfobia, né, que foi em 2019, que foi um avanço muito grande, e que aí cabe também fazer uma análise, porque às vezes a gente comemora muitas decisões que o STF dá, comemora esse ativismo judicial, que eu acho extremamente importante, que eu acho que no silêncio do Congresso precisam sim ser feitos, mas a gente anda numa corda bamba de que a gente está dando uma autonomia muito grande para o judiciário, às vezes, decidir e criar tipos penais, que era obrigação do Congresso. Então, às vezes, a gente pensa muito em conquistar esses direitos por meio do judiciário, que é o único caminho meio viável hoje posto, mas a gente deveria muito mais pensar em como conquistar esses direitos por meio de iniciativa legislativa mesmo.
A gente teve também a possibilidade de retificação de nome e gênero em 2018, e aqui é importante apontar para vocês que existem duas ações, que elas foram julgadas separadas, que era a DI 4275 e o recurso especial, recurso extraordinário de 670.422, que teve relatoria do ministro Dias Toffoli. A gente vai analisar isso com mais detalhes, mas a primeira ADI, do que teve a relatoria do Edson Fachin, ela dá a possibilidade de retificação de nome e gênero na certidão de nascimento via cartório e tudo mais, só que ela não fala sobre a questão do registro, porque pessoas queriam pôr registro de transexual dentro da certidão de nascimento. É no recurso extraordinário que o ministro Dias Toffoli vai vetar essa possibilidade. E como eu já pontuei para vocês, a gente teve a doação de sangue em 2020, pelo STF também. A gente tem outras decisões aí que permitem adoção, a gente tem decisão de direito ao casamento, que foi pelo STJ, que são importantes a gente dar uma estudada. Mas todos eles vão partir do princípio aqui que a gente está debatendo, que é a identidade de gênero e a identidade de gênero e a orientação sexual como direito fundamental. Eu trouxe aqui também para vocês, e tem uma revista muito interessante do STF, em que eles fazem uma consolidação de todas as decisões já feitas de grande repercussão para a comunidade LGBT. Então, é dessa revista que eu extraí essa linha do tempo aqui dos direitos. Então, a gente teve aqui essas decisões, que a maioria eu já abordei com vocês. Tem uma decisão muito importante que foi recente aqui em 2020, que é gênero e orientação sexual nas escolas. E o STF está prestes a julgar também sobre banheiro social, né, o banheiro neutro, nas escolas e também sobre o ensino LGBT dentro das escolas. Agora vamos analisar a decisão de alteração do nome e sexo de pessoas transexuais no registro civil. A decisão ela tem alguns pontos importantes e eu vou analisar, eu acho que 4 ou 5 pontos com vocês, para que vocês entendam qual foi o pensamento desenvolvido e qual é a guarda que tem na Constituição desse direito. Os ministros, eles primeiramente, principalmente o relator, ele faz uma conceitualização de que ele vai fazer uma eficácia horizontal dos direitos constitucionais nas relações privadas e vai interpretar conforme a convenção. Então, ele fala que é invariável e impossível não passar pelo filtro da dignidade da pessoa humana quando a gente debate a alteração do nome e sexo de pessoas transexuais. E ele que aqui também, isso ultrapassa a normatização infraconstitucional, porque era se esperado que a normatização infraconstitucional fizesse, porque os princípios fundamentais, principalmente da dignidade da pessoa humana, ele tem a sua eficácia horizontal e também ele faz a conceitualização dos direitos da personalidade que vai ser desenvolvido dentro dessa decisão. Então, ele vai começar utilizando os princípios de Hogarth, conceitualizando a identidade de gênero. Eu vou ler aqui, eu vou pedir licença para ler, porque eu acho uma conceitualização muito, muito interessante. Ele fala que é uma experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gêneros, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismo. Aqui é importante, porque quando a gente estava falando de retificação de nome, prenome e sexo de pessoas transexuais no registro civil, falavam-se da necessidade de uma cirurgia de resignação de sexo. A decisão fala, e usa os princípios de Hogarth para explicar, que isso é uma decisão e um sentimento pessoal da pessoa. A pessoa transexual, a pessoa travesti, nem sempre precisa fazer cirurgia. E nem sempre vai ter condições de fazer cirurgia. Porque por mais que é permitido por meio do SUS, dificilmente vai ser desenvolvido. E nem todos têm as condições financeiras para viajar para a Tailândia, viajar para os países fora do Brasil, para poder fazer a cirurgia. Então, se a gente colocasse isso como obstáculo para que houvesse a alteração do prenome e do sexo no registro civil, a gente teria uma dificuldade de executar e dar efetividade à decisão. Então, sabiamente, utilizando os princípios de Hogarth, eles fizeram essa consignação. Então, a gente vai falar também que a identidade de gênero é um elemento constitutivo da dignidade humana, e até por isso a aplicação do princípio da dignidade humana.
Ele fala que o reconhecimento de identidade de gênero pelo Estado é de vital importância para garantir o gozo pleno dos direitos humanos das pessoas trans, incluindo a proteção contra a violência, a tortura e maus tratos. E aí nós temos alguns direitos fundamentais, como a saúde, a educação, ao emprego, à vivência, ao acesso à seguridade social, assim como o direito à liberdade de expressão e de associação. E aí ele vai utilizar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fala que o Estado ele é obrigado a assegurar os indivíduos de todas as orientações sexuais e identidades de gêneros para viverem com a mesma dignidade e o mesmo respeito que tem todas as pessoas. Então, é a partir daí que a gente vai ver a aplicação efetiva do princípio da dignidade da pessoa humana dentro da decisão e dentro do entendimento que é a possibilidade de identidade de gênero e orientação sexual. O direito ao nome, à personalidade jurídica, à liberdade e à vida privada são direitos são direitos personalíssimos. Então a gente vê que ele utiliza a decisão, ele utiliza o princípio da dignidade da pessoa humana como uma base para falar que os direitos da personalidade deles decorrem. Então ele vai falar assim que se o Estado deve assegurar os indivíduos que possam viver com a mesma dignidade, também deve assegurar a eles o direito ao nome, ao reconhecimento de sua personalidade jurídica, à liberdade e à vida privada. Esses direitos têm seguinte previsão no Pacto de São José da Costa Rica. Aí eles trazem o Pacto da Costa Rica, que é importante também dar uma lida, que vai exemplificar muitos direitos personalíssimos que surgem de um direito fundamental. Aí, como eu disse para vocês, a decisão do Edson Fachin, da ADI, ela não abarcou sobre a possibilidade de cirurgia ou não, e nem falou sobre a anotação do termo transexual no registro civil. É dentro da decisão do ministro Dias Toffoli que a gente vai encontrar um maior debate sobre isso, um maior debate sobre essa possibilidade ou não. Então, a gente vai falar que o Estado ele não pode interferir na esfera privada da pessoa, então a gente não poderia obrigar que pessoas transexuais fizessem ou não a cirurgia para poderem fazer a retificação de nome e de sexo, e é concedido, então, a possibilidade e o direito à mudança de nome independente de cirurgia de transgenitalização. A gente vai falar também que a vedação à anotação do termo transexual, porque isso traria um prejuízo para as pessoas, né? Traria uma estigmação de que aquela pessoa nunca vai efetivamente ser o que ela quer. Porque por mais que uma mulher trans seja uma mulher trans e ela não reivindique ser apenas uma mulher, existem pessoas que querem ser só mulheres, querem ser identificadas como mulher. Mas a partir do momento que eu permito que ela faça a mudança de sexo dentro do registro civil e a mudança do nome, mas eu ainda estigmatizo ela de transexual, eu estou falando que ela só acessou aquela possibilidade por ser quem ela é. Então, aí seria uma coisa pejorativa. Por isso, então, vedou-se a anotação do termo transexual no registro civil. O que nada vai trazer prejuízo, porque o registro civil vai constar que houve alteração do prenome e do sexo das pessoas dentro do assentamento, que pode ser acessado por meio de decisão judicial e quando se fizer necessário. Depois disso, depois dessa decisão histórica, a gente teve o provimento 73 de 2018 do CNJ, né, que deu sobre a possibilidade do procedimento extrajudicial de alteração de prenome e sexo das pessoas transexuais diretamente no cartório, com a apresentação de alguns documentos e pagamento de custas, você pode fazer a alteração do prenome e do sexo diretamente no cartório, sem a cirurgia, sem acompanhamento de advogado, e sem necessidade de qualquer laudo médico para fazer essa alteração. As pessoas de maior de 18 anos podem fazer e as menores de 16 desde que consentimento dos pais. Eu acho importante a gente pontuar que, por isso aqui é para a defensoria, né, a gente tem que algumas pessoas não podem pagar por essa alteração de procedimento extrajudicial e por isso procuram advogados ou a defensoria mesmo para que possa fazer esse procedimento judicialmente, para que se veja livre das custas judiciais. Quando a gente fala das pessoas transexuais e travestis, nós estamos falando de uma sociedade, de uma população que está muito marginal à sociedade ainda. São pessoas que não têm emprego, estão ocupando subempregos da nossa sociedade. Algumas estão, inclusive, no campo da prostituição, a maioria, para dizer, né? Então, dar umas custas a ela e permitir que essa alteração seja feita de forma extrajudicial, somente com pagamento de custas, é quase não dar efetividade a essas decisões. Por isso, então, o judiciário tem algumas decisões que isenta as pessoas de custas por meio de processo de alteração de nome.
Eu acho que eu queria trazer, assim, o tempo é escasso, mas o principal, eu acho que a gente abordou, né, que era o movimento, como que surgiu o movimento, e principalmente alguns direitos, e principalmente como que funciona a identidade de gênero e a orientação sexual dentro dos direitos fundamentais, direitos humanos e direitos de personalidade. Então, se alguém que tiver alguma dúvida, Professora, uma pergunta realizada pelo YouTube, feita pela Dulce. Ela pergunta o seguinte: hermafrodita é uma palavra preconceituosa? Se sim, por quê? hermafrodita era uma palavra pejorativa, porque a hermafrodita, dentro do campo da ciência, ela é designada às pessoas, aos seres vivos, né, que podem reproduzir tanto com o sexo masculino quanto o sexo feminino. E as pessoas intersexo, por mais que elas tenham as características genitais dos dois sexos biológicos, ela em algum momento vai optar por um, ou ela vai continuar com os dois, mas elas não podem se reproduzir com os dois. Então, sempre vai ter alguma limitação ali de algum do sexo biológico dela. Então, a hermafrodita é um termo que a gente utiliza mais para o reino animal, não para o reino dos seres humanos. Então, por isso que não foi mais utilizado. Aí concordou sim utilizar o termo intersexo. Mais alguma pergunta? Certo. A outra pergunta que tem no YouTube é se essa aula, propriamente o slide, vai ficar disponível para visualização posterior. Eu acredito que sim, eu posso passar para a Lígia, que a Lígia manda. Eu acho que também no vídeo vai ficar bem, vai mostrar, mas quem quiser pode me mandar que eu mando o slide sim. Tá certo. Pelo YouTube não temos mais perguntas. Se algum outro colega tiver alguma dúvida, fique à vontade, a hora é agora. Sim, eu estou vendo aqui a pergunta do Marcelo. Sim, a nova lei faz com que a mudança, tanto de prenome quanto de sexo, seja feita diretamente no cartório. Até porque existia um provimento CNJ, e depois a lei que entrou em vigor reduziu os custos e tornou mais facilitado esse procedimento. Só que, como eu disse, nem sempre as pessoas ela têm essas custas, porque as custas são definidas de forma regionalizadas, os cartórios. Aqui eu estou presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero aqui da OAB de Mococa. Então, uma das nossas preocupações era ver se esse recurso está sendo utilizado de forma eficaz pela população, porque a gente sabe que aqui em Mococa existe pessoas transexuais e pessoas que têm um interesse em fazer a alteração principalmente do prenome. E a gente viu que não estão sendo bem utilizados porque existem as custas. Hoje, se não me engano, as custas aqui que a gente foi informado ficou em torno de R$ 180, já com a lei em vigor. Então, R$ 180 para a gente, às vezes, pode ser que não é tão caro, tão custoso. Mas para essa população que está sujeita à prostituição, sujeita a subempregos, dispensar esse valor, principalmente para fazer uma alteração de pronome, às vezes não é viável. Então, acessar o judiciário é um meio que às vezes pode servir como mais eficaz para garantir que todos tenham acesso a esse direito. Mas sim, existe a lei que fez a redução de custos e simplificou o processo, que já era simplificado por causa do provimento 73 do CNJ. Professor, pelo YouTube, só agradecimentos. Eu gostaria de saber se nós vamos ter um novo encontro, porque a aula foi muito boa. Eu que agradeço. Eu tenho uma dúvida em si, específico em relação aos concursos. Como que faz essa comprovação de ser parte desse grupo?
ou não precisa ser comprovado? Como que funciona nesse quesito? Eu só não entendi que grupo, perdão. É do LGBTQI APA+, NA+. Não existe um comprovante. Vamos pensar assim. Deixa eu voltar lá. A pessoa ela tem que se identificar. O que existe é uma estereotipização, né? Até então, pessoas LGBTs eram definidas como gays e lésbicas. Só que a gente percebe que o espectro é muito maior. Existe uma pesquisa de um sociólogo alemão, se eu não me engano, em que ele faz uma pesquisa com as pessoas, né, que se definem héteros, e pergunta para elas se elas teriam relações sexuais com as pessoas do mesmo sexo. Aí elas reconhecidas, né, quem elas falam que não. Quando ele põe o anonimato, essas pessoas, elas dizem que sim. Então, existe uma máxima, assim, dentro da psicologia, de que não existe uma pessoa 100% hétero, né? Uma pessoa 100% hétero, uma pessoa que vai ser 100% atraída pelo sexo oposto. Alguma porcentagem, ela vai se definir pelo sexo oposto, pelo sexo comum. Então, basta a gente definir, e acho assim que a modernidade dá isso pra gente, a possibilidade de experimentar. Então, às vezes as pessoas, elas podem ser hétero, mas elas podem se identificar mais como bissexuais, que vai ter um pouco de atração. E aqui, por exemplo, assim, quando a gente faz o mais, a gente tem pessoas que agora a gente está debatendo sobre a inclusão no G do grey sexual, que é aquela pessoa que eventualmente tem uma experiência homossexual com o mesmo gênero, né? Então, não existe uma identificação comum, existe eu sou isso e eu pertenço a essa comunidade. Então, não existe como comprovar com carteirinha e tudo mais. Tenho uma dúvida. Caio vai odiar isso. Caio, deixa eu perguntar uma coisa. É sério, viu? Não é zoeira. É, no, num dos slides, você fala a questão de que era considerado. é, Pode passar mais um. Que era. Que o termo, né, utilizado era homossexualismo, né? E que aí tinha a questão do INSS, esse daqui, a retirada de homossexualidade como doença, né? E aí, as pessoas nesse período eram afastadas de emprego, não trabalhavam, eram aposentadas nessa época? É uma dúvida que eu tenho. Não, não. Elas só não definidas como doentes mesmo. O ismo é o sufixo para Aham. doença, né? Então, a gente atribuía a homossexualidade como um distúrbio psicológico, em que a pessoa ela tem uma atração pelo mesmo sexo e ela estava fugindo do comum, né? Do pré-estabelecido. Então, era tido como uma doença psicológica, mas que nada afetava o trabalho, mas era uma das condições para impedir que a pessoa acessasse os trabalhos, né? Então, as É, oportunidades eram muito mais restritas. Só que por se a isso que eu gente fiquei for pensando. parar para ver, se a gente for parar para ver, a homossexualidade era uma prática que a gente remota à Grécia Antiga, remota a tempos muito mais antigos do que a gente está falando agora. Mas a gente tem, existe períodos e períodos em que esses debates ganham à tona, direitos a gente é conquistados, existe uma fala da Rita Von Hunt que nenhum direito conquistado ele é permanente, basta uma crise para que a gente perca todos esses direitos. Então, a gente sofre de tempos em tempos esse retrocesso. E aí, em 1970, principalmente com a epidemia da HIV e da AIDS, precisavam se achar os culpados, precisavam se definir os culpados. Então, se definiu essa minoria, que é a homossexualidade, e atribuiu a ela um distúrbio psicológico, que era o homossexualismo. E eu fiquei perguntei porque a primeira parada LGBT foi relacionada à questão de acesso, né, ao ambiente de trabalho, né? Por isso que eu fiquei nesse looping. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo que eu acho interessante a gente responder. Ele perguntou se eu sou defensor no Mococa. Eu sou advogado particular no Mococa, eu milito particularmente. E aqui a cidade mais próxima que tem defensoria, salvo engano, é Campinas, mas eu acredito que não, né? Eu acho que é Guarulhos. Guarulhos que tem a Não, é Ribeirão. Ribeirão Preto tem defensoria? Não sabia. Ribeirão Então, tem. mais perto de Ribeirão Preto. Aqui a gente tem um convênio, OAB e defensoria, em que advogados particulares advogam. E aí é interessante a gente tem que pontuar,
A Lígia também é vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero aqui da UB de Mococa, e um dos nossos debates aqui, das nossas lutas, é com que a Defensoria, somente pelo convênio, faça amparo e acesso das pessoas LGBT, principalmente na alteração de prenome e de sexo, por meio do judiciário. Porque a gente tem que algumas ações não são abrangidas pelo sistema da defensoria. Então, eu estou lendo aqui, de Casa Branca. Casa Branca não tem comissão da diversidade sexual e de gênero, é uma A das gente nossas precisa missões desse diárias. contato, inclusive. Eu já vou pegar o contato para a gente poder, juntos, construir. Porque é um debate que a gente precisa fazer. Então, a OAB do Estado de São Paulo, ela tem uma comissão de diversidade sexual e de gênero, e ela está acampando essa luta para que a defensoria faça melhores acessos para essas pessoas e para as pessoas LGBTs, mas ainda não existe a possibilidade pelo acesso do convênio. Boa noite. Perguntas. Tem perguntas. Tem. É que eu tava de fone e não foi. Eu tenho muita dificuldade para entender a sigla do queer, porque me parece uma importação americana, sabe? Uma americanização. Então, eu tenho muita dificuldade de entender o que se enquadra nela. Então, é uma dificuldade, porque a gente entra dentro da teoria queer. E a teoria queer é uma teoria desenvolvida, principalmente tem a Judith Butler, que vai falar mais sobre isso. Mas aí o que a gente precisa ter ideia eu trouxe aqui a conceitualização de gênero e sexualidade. Se a gente utilizar essa construção de gênero, ela já está pertencente dentro do grupo da teoria queer. Porque se a gente for pegar o grupo feminista, eles não vão falar que o gênero é uma construção social. O grupo feminista vai falar que é construção natural. Que um homem é ligado ao macho e a mulher é ligada à fêmea. Já a teoria queer, ela quebra essa construção de gênero, porque ela diz que a construção de gênero é uma construção social. Então, a gente construiu o que é ser homem e o que é ser mulher. E através da sociedade, então, através dos meios de opressão do governo, do capitalismo e de toda a rede, a gente vai fazer com que o gênero se modifique aos interesses de quem queira ali modificá-lo. Então, por ele não ser uma condição natural, a teoria queer fala que a desconstrução do gênero é necessária, que a gente precisa parar de estigmatizar e definir pessoas pelo gênero que ela pertence. Então, quando eu digo eu sou queer, quer dizer que eu não tenho gênero. Eu sou uma pessoa que quebra tudo isso e não acredito que exista gêneros dentro da sociedade. É basicamente isso. Uma das pessoas que a gente pode citar que pertence, e aí não é um consenso, tá? Mas uma das pessoas é as drag queens e os drag queens, que são pessoas que se transvestem, né, que utilizam, pegam características de dos gêneros e usam como um absurdo para poder mostrar que aquela construção de gênero ela não é viável, não é correta, não é natural. Então, por exemplo, a Rita Von Hunt, que a gente acabou de citar, ela é uma drag queen, que ela se transveste com uma finalidade específica de ensinar ali o que ela está propagando, e ela utiliza do quê? Ela utiliza de uma mulher conservadora de 1950 para mostrar, olha, essa mulher conservadora, essa construção de gênero naquela época, eu não poderia estar falando o que eu estou falando agora, mas eu estou falando. Então, é mostrar que essa construção de gênero, ela muda com o tempo, e ela não é uma construção ela é uma construção social, ela não é uma construção natural. Então, o queer é isso, é quebrar o estigma do gênero como uma construção social. Obrigada. Não sei se ficou mais fácil de entender. Não, deu para entender. Ronaldo, então, o que a gente está estudando, o que a gente sabe aqui também, e aí a gente está diligenciando junto à Defensoria, é que a Defensoria ela não cobre pelo convênio a possibilidade desse tipo de ação, até porque existe procedimento extrajudicial. Então, ele vai falar que não tem essa possibilidade. Só que, dado a nosso entendimento aqui, né, o nosso entendimento de que uma pessoa hipossuficiente ali para contratar um advogado, ela também não vai ter o dinheiro para contratar para pagar as custas junto ao cartório. Então, a gente está tentando, junto com a Defensoria, permitir, pelo menos
que a gente faça alguns atendimentos e acesso ao judiciário para fazer alteração de nome. Acho que quem perguntou foi a Maiane de Rodrigues, né? Mas o que a gente tem de conhecimento hoje é que não há essa possibilidade. O que seria pessoa cis ou não binária? Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá para ficar mais fácil. A pessoa, quando tem uma identificação de gênero, né, que a gente explicou que existe o sexo biológico, o sexo cultural e o ato sexual em si. O sexo biológico é aquele em que a ciência e comumente a nossa sociedade definiu para a característica fisiológica do corpo. Então, quando a gente nasce com uma genitália, se a gente nasce com um pênis, por exemplo, a gente vai ser definido como pertencente ao sexo biológico masculino. Então, eu, Caio, hoje sou um homem gay, e eu fui designado ao nascer como pertencente ao sexo biológico macho, porque possuo a genitália masculina. Então, eu me defino eu sou classificado como um homem cisgênero, porque eu concordo com o que me foi atribuído no momento de nascimento. Uma pessoa transexual é uma pessoa que ela nasceu com o sexo biológico pertencente a um grupo, mas o gênero dela, o sexo cultural, é outro. Então, a pessoa foi designada quando nasceu como homem, mas ela se percebe mulher. Então, o que ela tem na genitália não corresponde com o que ela se identifica internamente. E a pessoa não binária, independente da genitália daquela pessoa, ela não acredita que exista homem ou mulheres, entendeu? Então, a pessoa não binária, ela vai quebrar essa questão de gênero. Ela é não binária, ela não é nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, ela é não binária. Então, ela não pertence, ela não reivindica nenhum reconhecimento de sexo biológico e sexo cultural. E aí é interessante tocar nesse ponto, porque existem decisões judiciais, porque a gente pensa assim, existe possibilidade de retificação de nome e de sexo reconhecido pela STF, mas e as pessoas não binárias? Porque essa decisão, ela focou muito nas pessoas transexuais, e as pessoas não binárias, elas não podem fazer essa modificação por meio de procedimento extrajudicial. Então, a gente tem que acessar o judiciário para que o judiciário, então, permita com que seja feita a anotação de não binário. Porque, tipo assim, o não binário é aquela coisa de questão de linguagem neutra, que nem sempre é reivindicado pelas pessoas não binárias. Se alguém assiste televisão aqui no MasterChef, tem uma pessoa não binária, e ele gosta que chame ele de ele, mas ele falou assim que se alguém chamar de ela, ele também não se sente ofendido, e se usa pronome neutro, ele também não se sente ofendido. Mas ele gosta de ser chamado de ele. Então, a linguagem neutra nem sempre é aplicada às pessoas não binárias. Mas as pessoas não binárias, elas não podem fazer retificação de sexo aqui, que a gente vai falar sexo cultural, dentro do registro do registro civil delas. Então, elas precisam ainda acessar o judiciário. E é uma consequência lógica, se as pessoas transexuais podem fazer alteração de sexo cultural, homem e mulher, as pessoas não binárias também poderiam. Então, elas conseguem por meio de decisões judiciárias, mas elas são pessoas que não pertencem nem ao grupo masculino, nem ao grupo feminino, seja em questão de gênero, seja em questão de sexo. Elas não se identificam. Então, por mais que ela tenha genitália masculina, ela não define que a genitália masculina pertence aos masculinos, aos homens. Elas falam que é não binária. Não sei se ficou claro. É um pouco difícil de entender essa sopinha de letras, né? Porque é LGBTQIAPN+, mas é extremamente importante entender, porque quando a gente está falando de política pública e aplicação da legislação, é importante, porque uma pessoa não binária, ela vai casar com quem? Qual regime eu vou aplicar a ela? Por exemplo, eu vou poder pedir pensão, aí tem a aplicação das leis previdenciárias, como é que eu vou aplicar a lei previdenciária para aquela pessoa? Então, a gente tem diversas coisas que decorrem da identificação de gênero e da orientação sexual da pessoa ali. E aí também é importante a gente entender esse não binarismo, porque agora a gente vai ter um julgamento do STF, eu vou lembrando aqui, vai ter uma decisão do STF que vai analisar sobre banheiro nas escolas, porque existe um debate sobre um banheiro comum para as pessoas, né? Um banheiro não neutro, um banheiro neutro, um banheiro para não binário.
As escolas podem fazer isso? Porque até então as pessoas transexuais, elas sofrem um preconceito, porque eu posso ter lá no registro que eu, Caio, caso eu me sentisse uma mulher, eu vou lá, faço a retificação de nome, faço a retificação de sexo. Eu ainda, por ter a genitália masculina, poderia acessar o banheiro feminino, já sofre esse preconceito. Porque a pessoa, às vezes, não tomou todos os hormônios, ainda tem feições e trejeitos masculinos, então, às vezes, elas são identificadas, as pessoas transexuais. Ainda mais as travestis, que às vezes renunciam a esses estereótipos femininos. Então, o banheiro é uma questão muito polêmica, e ainda mais quando a gente fala banheiro dentro da escola, né? Porque são crianças, e aí presume-se que tem uma ideologia de gênero aplicada àquelas pessoas. Então, o STF vai debruçar e está adiando isso muito, né? Tá, acho que, se eu não me engano, está na relatoria do... Esqueci o nome dele agora. Mas está na relatoria de um ministro que é o ministro do Juiz das Garantias, que eu já me esqueci dele. Mas está na relatoria dele e fica toda hora adiando esse julgamento. Mas o STF vai pautar essa questão moral, uma hora. O ministro Luiz Fux, isso mesmo. Mandaram aqui, ó, a colinha no chat, o Luiz Fux. É ele que está, se não me engano, salvo engano, ele está sobre a relatoria. E aí ele acaba por atrasar levar essa pauta para o plenário. E também eu acho que a questão, querendo ou não, o STF ele tem uma questão política ali, então, a partir da eleição de 2018, a gente não podia levar esse debate, porque também a gente não teria um apoio muito grande. Mas eu acho que agora é o momento, a gente está vendo ali o conselho, não sei se eu falei, mas em 2019 ele foi extinto pelo Bolsonaro e foi restabelecido pelo governo federal agora. Então, a gente está tendo um debate maior. Os intersexos, por exemplo, eles estão sofrendo bastante, eles estão tendo bastante atenção dentro do SUS. Então, eu acho que agora é o momento da gente levar esse debate para as escolas também. A gente teve o programa Brasil Sem Homofobia, a Escola Sem Homofobia, dentro do governo Dilma, que foi apelidado de Kid Gay, né? Então, agora é o momento da gente voltar com essas políticas públicas de forma razoável, até porque o STF julgou aqui dentro de uma, que a gente pode conversar nas próximas aulas, sobre gênero e orientação sexual nas escolas, sobre o ensino de gênero e orientação sexual nas escolas. Então, essa decisão é bastante polêmica e é uma decisão que acabou por permitir não, né? Autorizar, né, que efetivamente a lei fosse aplicada e o ensino de orientação sexual fosse feito dentro das escolas, principalmente para crianças. É que a gente tem essa estigmação de quando a gente vai falar de orientação sexual para criança, a gente vai ensinar a pessoa a ser gay, como se alguém pudesse ser gay, assim, a partir de um ensino. Não, a pessoa nasce com isso. A pessoa é LGBT, como perguntaram, não existe uma carteirinha porque a pessoa nasce, a pessoa é o que ela é. Quais foram os retrocessos no governo anterior? Foram muitos retrocessos, porque eu acho que o governo anterior ele foi eleito com uma pauta moral. Foi um governo que se identificou como conservador. Então, querendo ou não, assumiu e encampou essas políticas, essa ideia, né? Então, a gente teve o principal retrocesso para a gente, para a comunidade gay, foi a finalização do Conselho Nacional LGBT, porque é ali que é feito política pública, é travado, o pouco de dados que a gente tem é coletados e a sociedade civil participa reivindicando direitos ali. Mas um outro retrocesso que a gente teve muito grande, e aí nem foi com o governo Bolsonaro, foi com o governo Temer, porque, como eu disse, existe anualmente, desde o FHC, o Programa Nacional de Direitos Humanos, promovido pela Lei de Direitos Humanos. O Temer, desde então, travou a quarta conferência do Programa Nacional de Direitos Humanos. E ela é extremamente importante porque aí ela não reúne só o governo federal e a sociedade, ela reúne todos os representantes do sistema federativo. E é ali que a gente pensa políticas públicas que são desenvolvidas e enviadas para todos os ministérios. Porque se a gente for parar para pensar, o LGBT não tem uma demanda só de saúde, só de educação. Ele tem uma demanda no Ministério do Emprego, ele tem uma demanda no Ministério do Esporte. A gente tem aqui decisões, por exemplo, sobre mulheres transexuais. Elas podem frequentar Olimpíadas, Copas. Como é que é a permissão delas em exames? Porque elas estão em processo de hormonização, mas isso quer dizer também que elas guardam ainda os hormônios masculinos. Então, em qual proporção eu posso permitir? Isso tudo é o judiciário que é levado a julgar e é o judiciário que é levado a debruçar sobre esse assunto, porque a gente tem uma ineficácia muito grande do legislativo legislar. Eu até escrevi um artigo sobre esse ativismo judicial
que a criminalização da homotransfobia, né, que é melhor definido como LGBTfobia, pelo STF. Eu acho assim, que é uma decisão histórica, louvável, mas é um retrocesso para mim dentro de um ativismo judicial e dentro de uma criação de um tipo penal pelo judiciário. Então a gente precisa fazer com que o judiciário ele obrigue o legislativo a fazer. Mas aí a gente também tem a preocupação, se o legislativo fizer, o que ele vai fazer, né? A gente tem aqui em 2013 debatendo kit gay, cura gay, temos aqui debatendo o Estatuto das Famílias. E a gente, querendo ou não, a gente tem uma composição legislativa hoje na Câmara dos Deputados e no Senado de pessoas conservadoras ainda. Ronaldo, é uma decisão que a gente precisa analisar. E aí também existe... eu acho assim que, com todo respeito, o homem é mais forte que a mulher. Eu acho que não, isso aí é uma ideia que se construiu, e aí entra dentro da ideia do gênero. O homem é mais forte que a mulher. O homem, sim, tem hormônios que talvez facilitem ele a ter uma força maior que a mulher, mas isso não quer dizer que ele efetivamente vai ter. Porque uma mulher trans, uma mulher, então, que nasceu e foi designada como homem, ela, no processo de hormonização, ela vai ter muito mais presente o hormônio feminino do que o hormônio masculino. E o hormônio masculino, testosterona, ela está presente em todas as mulheres, sejam elas fazendo as terapias de hormônio ou não. Os hormônios testosterona e estrogênio, ele é presente em todos os seres humanos, em graus diferentes. Então, o que a gente vê hoje é que a Olimpíadas e essas organizações esportivas, elas acabam por estabelecer critérios. Então, tipo assim, a pessoa precisa estar em hormonização a tal tempo, ela precisa ter tal nível de testosterona. Então, aí são feitas medições específicas, porque isso não influencia nem na capacidade de ser forte ou desenvolver força, nem em questão de resistência, nem mais. Sim. Mas isso aí, é importante, Ronaldo, com todo respeito, que é uma estereotipização que a gente faz, e aí é uma construção do gênero que a gente tem, né? O gênero cultural, que a gente fala, o homem serve para isso, a mulher serve para aquilo, a testosterona tem essa finalidade. Não, mas na ciência a gente tem a capacidade, hoje a gente tem mecanismo de medir esses hormônios e falar, olha, tal pessoa pode frequentar porque ela bateu esse hormônio aqui, ela ficou 2 anos fazendo uma hormonização, terapia de hormonização e tudo mais. Essa questão até de hormônio, ou mandei ali na questão do chip da beleza, né? Que as famosas usam muito, né? E tem uma alta taxa, né, de testosterona, né? E existe assim, né? A mulher, né, com a menopausa, né, cai muito o índice de hormônios, né, em geral. Aí fui fazer avaliação física com a minha mãe, e depois a gente fez alguns exames, e aí, na época, eu tomava anticoncepcional. Minha mãe, mesmo na menopausa, tinha uma taxa de hormônios mais elevadas do que a minha, porque eu tomava anticoncepcional. Então, minha taxa hormonal tudo muito baixa. E você estava, tipo, quase de uma mulher na menopausa. E tem que parar pra pensar que aí a gente entra na questão, tipo assim, o que define ser homem? Aí entra na teoria queer que a Fernanda perguntou. Testosterona define o que é ser homem ou ser pertencente ao sexo macho? Pode ser que defina para a ciência, mas como a gente está falando de construção de gênero aqui, uma construção social, então a gente tem que entender que a mulher trans, que foi designada como homem, ela vai ter o hormônio feminino, que a ciência também define que é mulher, fêmea. Então, desde que bata os níveis ali, não vai ter nenhuma prejudicialidade. Então, a gente tem os comitês, principalmente o Comitê Olímpico já desceu resoluções sobre isso. Agora, eu não sei te explicar, por exemplo, se no comitê da FIFA e outros aí tá feito isso. A gente tem decisões, assim, participantes de editais de concurso público para a polícia, para o exército. O exército hoje permite que mulheres trans e homens trans façam as provas e compitam-se, né? Compitam-se entre si, mesmo com a questão de hormônio ali, de hormonização.
E aí vem a frase da Simone, né? Que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Porque aí vem não só a construção social, né? Do que é mulher, né? Mas para tudo, né? Pessoal, queridos colegas, mais alguma pergunta? Bem, acho que quem fala consente. Professor, posso encerrar a transmissão pelo YouTube? Pode sim. Eu que agradeço, gente.